Paz e bem a todos vocês. É um prazer estarmos juntos. Meu nome é Martorelli Dantas. Eu sou professor de Teoria Geral do Processo da Faculdade Nova Roma e esta aula tem por tema os princípios norteadores ou fundamentais do processo. Acredito que os colegas vão chegar aqui na live, vão um a um se colocando, tomando assento. Quero pedir desculpas por dois problemas que tivemos. O primeiro problema é que eu pretendia fazer o upload deste vídeo mais cedo. Isso garantiria uma imagem melhor para você. Mas eu não pude fazê-lo, então estamos gravando a live agora. E em segundo lugar, eu peço desculpas pela iluminação. Eu estou aqui na sala de casa, a iluminação não é apropriada para isso, mas a gente está fazendo aqui do jeito que dá. Durante a live, eu estarei lendo as questões, perguntas que eventualmente sejam apresentadas aqui pelo WhatsApp. Então, se alguém aqui no WhatsApp fizer alguma pergunta, eu acredito que eu vou conseguir ver. Mas eu peço também a todos que peguem o seu material. Eu mandei pelo WhatsApp um arquivo em PowerPoint com todos os princípios que nós estudaremos na noite de hoje, na manhã de hoje, depende de onde você e quando você está assistindo a esta apresentação. Espero que seja agradável, proveitosa para todos nós. Eu gostaria de dar umas palavras iniciais sobre o que é que significa processo e o que é que significa princípios do processo. Quando a gente imagina o processo, a gente precisa imaginar como um caminho para a efetivação ou proteção de um determinado direito. Daí podemos falar de direito material e de direito processual como entes diferentes e autônomos, mas profundamente interligados dentro do direito. Isso pode ser exemplificado através dos conceitos de direito e garantia presentes no artigo 5º da Constituição Federal. Para dar um exemplo, há um direito que eu poderia chamar de direito de ir e vir ou direito ambulatorial que é garantido pela Constituição. Esse direito de ir e vir está estabelecido pelo princípio de que ninguém poderá ser preso ou mantido preso a não ser em flagrante delito ou por ordem judicial fundamentada. O direito de ir e vir é, portanto, um direito, mas o habeas corpus é uma garantia desse direito, é um instrumento processual através do qual eu posso proteger o direito, fazer com que esse direito seja imposto, respeitado por todos. Essa é a ideia do direito e da garantia. De certa forma, o processo ele é em si mesmo uma garantia. E o respeito ao devido processo legal, um dos princípios que nós vamos estudar nesta oportunidade, revela e reveste com especial destaque a questão da garantia do direito. Então, imagine, por exemplo, que o trabalhador ele tem o direito a receber o seu 13º salário ou o adicional de férias. E se o seu empregador não respeita esse direito, ele tem o processo trabalhista, a ação trabalhista, como um caminho para a efetivação desse direito, para a proteção desse direito. A mesma coisa poder-se-ia dizer daqueles que contratam na esfera civil. Então, o direito de ver as cláusulas do contrato respeitadas pelas partes é algo que pode ser protegido através do processo civil. E o processo civil é esse instrumento que permite aos indivíduos proteger
o direito que ali foi exarado pela vontade das partes no contrato. É claro que eu não ia deixar de falar de processo penal, que é meu grande amor, minha paixão, como vocês sabem. Quer seja o ofendido, quer seja o Estado, o ofendido na ação penal privada e o Estado na ação penal pública, eles têm o direito de acionar a justiça para fazer punir aquele indivíduo que feriu uma situação especial protegida pela norma penal, tal qual a vida, a integridade física, a honra, a dignidade sexual. Todos estes são bens jurídicos e bens jurídicos porque protegidos pela lei. Então, a norma geral e abstrata incide sobre o fato para proteger um valor. Mais uma vez, a figura de Miguel Reale nos acende aqui e se destaca, o velho Miguel Reale, não esse das colunas sociais dos nossos dias. Então, mais uma vez aparece aqui o destaque e a importância dessa figura, a figura do fato que é protegido pela norma por causa de um valor que encerra esse fato. Muito bem, mas por que é importante que falemos sobre os princípios fundamentais do processo? Mas me diga, o que é princípio para você? A palavra princípio não tem aqui somente a perspectiva de origem. Princípio também tem aqui a perspectiva de fundamento, de alicerce, de estribo, sobre o qual todo o edifício processual é erigido, é construído. Isso é um princípio. E existem vários princípios estabelecidos pela Constituição Federal, pela legislação ordinária e também trazidos pela tradição do direito, sobre os quais eu gostaria de conversar com você aqui, eu gostaria de trocar algumas ideias. Eu espero que, se você tiver perguntas, você pode colocar no chat aqui no YouTube, porque nós estamos gravando ao vivo, ou você pode mandar pelo WhatsApp. Inclusive, o pessoal que vai assistir esse vídeo amanhã de manhã, eu estarei durante o horário da aula no meu WhatsApp, ali no nosso grupo de discussão, para conversar, para tirar dúvidas, para instigar os debates e as discussões que me fazem tanta falta. Como eu estou com saudade de vocês. E vocês imaginam como eu estou com saudade do meu quadro branco e tantos esquemas que me apraz escrever e fazer ali. Vamos à nossa apresentação e vamos começar a ver quais são os princípios que nós separamos para discutir nesse momento, para debater na aula de hoje. O primeiro princípio é o princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal está ali estabelecido, configurado, esculpido, poderíamos assim dizer, no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, onde se lê: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E o que é que significa o devido processo legal? Para cada bem jurídico protegido, existe um processo previamente definido, um processo cujo caminho nós vamos aprender ao longo do curso de Direito, mas vocês já estão aprendendo desde já, os primeiros passos, os passos elementares. Então, o devido processo legal é aquele processo devido a este caso específico, previamente definido pelo legislador, e assim não há surpresas no direito. Eu, durante muito tempo, chateei as pessoas da igreja da qual eu fazia parte, da qual eu dirigia, dizendo: eu detesto surpresas, e detesto mesmo. Eu detesto que não gosto de festas surpresas, não gosto de homenagens surpresas. Isso porque a homenagem é tão bonita quanto se for combinada com o homenageado. Para que fazer de surpresa? Talvez seja porque eu tenho toda essa minha história ligada ao direito e ligada ao processo. O processo não é lugar de surpresas. O processo é o lugar onde nós sabemos
com muita antecedência, desde os bancos da faculdade, exatamente o que vai acontecer. O que vai acontecer depois da denúncia? Depois de recebida a denúncia, depois de recebida a queixa-crime, depois de recebida a petição inicial, o juiz citará o réu para ver se processar. Uma vez citado, ele poderá apresentar a resposta à acusação, ele poderá contestar os elementos da denúncia. Diante da contestação, diante da resposta à acusação, o juiz poderá absolver sumariamente o réu. Não convencido da inocência sumária do réu, sumário significa com um conhecimento rápido, claro, objetivo, não convencido, o juiz convocará a audiência de instrução e julgamento. Então, eu vou parar por aqui, senão a gente vai contar todo o processo, mas o que é muito legal, e eu acho que você precisa chamar a sua atenção, você precisa prestar atenção a isso, é que o bom do processo é que não há surpresas. Não tem novidade no processo, não tem algo que aconteceu e que você não esperava que acontecesse. Isso é importantíssimo, isso é o devido processo legal, e é a lei quem estabelece. E o processo não está na mão do juiz para que ele discricionariamente conceda ou retire direitos. Os direitos são dos indivíduos, tanto do autor quanto do réu. O autor tem direitos e luta por esses direitos no processo, mas este réu, contra quem esses direitos são colocados, também possui direitos. Direitos processuais, direitos materiais. E deve o juiz, no cuidado do processo, no desenvolver do processo, zelar para que tanto um quanto o outro possam ver seus direitos protegidos. Isso é o devido processo legal. É interessante, alguém já disse que está assistindo o vídeo e vendo no celular a apresentação em PowerPoint. Foi por isso que eu mandei para vocês. Para quem que pudesse usar dois dispositivos, pudesse olhar de um lado a aula sendo ministrada e de outro lado ver e acompanhar a apresentação em PowerPoint. Segundo princípio, princípio da efetividade. Esse princípio aparece no artigo 37 da Constituição Federal nos seguintes termos: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia. E também o seguinte: a eficácia. O que é que significa eficácia? Os atos processuais devem ser praticados de tal modo que produzam os resultados a que se destinam. Então, as garantias processuais, as proteções processuais devem ter efetividade. Não podem ser uma carta de intenções. O processo não pode ser, como lamentavelmente muitos enxergam a Constituição. Eu não vejo a Constituição desse modo, mas muitos veem a Constituição como uma carta de intenções, como se fosse alguma coisa que nós gostaríamos que assim valesse, que esses direitos fossem respeitados. Não. A Constituição é um documento de direito positivo que pode ser colocado e usado, até deve ser usado pelo seu titular, para impor ao Estado e a todos o respeito a esses direitos. O processo, portanto, ele é regido pela efetividade, e por efetividade tenha-se a ideia de que ali os princípios estabelecidos devem ser cumpridos e estes princípios vinculam a todos os sujeitos do processo. Você lembra daquela aula que eu dei sobre os sujeitos do processo? Dê uma revisada, é importante. Os sujeitos essenciais, o autor, o juiz e o réu, e todos os sujeitos secundários. Bem, o terceiro princípio que nós vamos estudar nesta oportunidade é o princípio da igualdade, um dos mais importantes princípios, esculpido no artigo 5º caput, cabeça da Constituição Federal. E lá diz, quase uma poesia do direito brasileiro: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à proteção, nos termos seguintes. E passa a legislação a falar tudo aquilo que nós conhecemos como os direitos e garantias fundamentais do indivíduo. A base de tudo isso é a igualdade. Igualdade que é uma conquista das revoluções
modernas, das revoluções burguesas, das revoluções liberais, eu me refiro à Revolução Americana e à Revolução Francesa, ambas ocorridas no final do século XVIII. Igualdade significa eu não vou ser visto como um pária. Ninguém vai ser tratado pela lei ou pelo Estado como se fosse um nobre e especial ante todos. Não há entre nós primo inter pares, como acontece com o Papa, que seria um cardeal ou um bispo, primeiro ante todos. Não, não. Nós somos pares, nós somos todos iguais. E dizer que nós somos iguais não significa dizer que não haja diferenças que estabeleçam características que devem levar a um tratamento específico. E essa especificidade não fere a igualdade. Queria dar 3 exemplos. Por exemplo, ora, quando se diz que os processos relativos à criança e ao adolescente vão tramitar numa vara específica, significa que nós estamos tratando com desigualdade as pessoas? Não. Não significa, porque toda criança e todo adolescente terá direito a ter a sua proteção realizada pelas varas especiais. Quando se diz, por exemplo, que a mulher haverá, para garantia contra a violência doméstica, varas especiais da violência doméstica, há aqui uma contradição, há aqui uma ideia de que homens e mulheres são tratados de modo diferente perante a lei? Não. A igualdade, o princípio da igualdade, guarde esse conceito. É tratar os iguais de modo igual, os desiguais de modo desigual, e a igualdade e a desigualdade é reconhecida e estabelecida perante a lei. Ora, quando eu estabeleço um modo de lidar com as mulheres, eu trato todas as mulheres. Isso não as torna desiguais entre si, e nem mesmo as torna desiguais entre elas e os homens. Porque preste atenção ao que eu vou dizer agora. Imagina aquela cena, tem um muro e 2 pessoas querendo ver o jogo que está acontecendo do outro lado do muro. Um é bem altão, o outro é bem baixinho. Quando eu coloco uma caixa pequena para que o altão suba nela e veja o jogo, eu estou tratando de modo adequado, porque é suficiente para que ele veja. Quando eu desigualmente coloco várias caixas para que o baixinho suba e possa ver o jogo, eu estou tratando desigualmente, mas estou garantindo a ele a possibilidade de que ele tenha o direito de ver o que está acontecendo do outro lado. O princípio da igualdade é que, do ponto de vista do processo, ninguém terá privilégios e direitos distintos daqueles outros indivíduos que se encontram na mesma categoria ou na mesma classe em que aquela pessoa está. Então, essa é a ideia. Estou vendo aqui no WhatsApp vários colegas compartilhando, que estão acompanhando a aula aí em suas casas. Isso é muito bom. Eu tenho até a impressão de que, no meio dessa tempestade toda, nós vamos ficar mais próximos. Porque a minha aula vai durar a semana inteira. Porque no momento que você tiver uma dúvida, que você estiver estudando, tiver qualquer questão, puxa vida, será um prazer para mim ser assaltado pela informação que do nada você está pesquisando, está estudando e alguma coisa inquietou o teu coração e você queria algum esclarecimento sobre aquela matéria. Pode contar comigo. Toda hora que eu puder, né? Claro, que eu puder ajudar, eu quero ajudar, terei prazer em ajudar. Muito bom, pessoal chegando aqui, temos 10 alunos, a classe inteira está presente, isso me alegra muito. Falamos sobre igualdade. Vamos para o 4º princípio a ser estudado neste momento. Princípio da duração razoável do processo, ou princípio da celeridade. Artigo 5º, inciso 78. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Algumas expressões podem nos parecer vagas. Uma dessas expressões que podem nos parecer vagas
é justamente a expressão razoável duração do processo. Isso por duas razões. A primeira delas é razoável para quem? Provavelmente para quem está postulando seu direito, toda demora parece desarrazoada. E, bom, para quem está sendo perseguido no processo, a quem se busca que realize alguma obrigação civil, dar, fazer ou deixar de fazer, para esse o processo pode estar parecendo correr rápido demais. Não importa, não importa. O que importa mesmo é que nós tenhamos em mente que o processo deve durar um tempo próximo àquele cujos prazos somados do Código estabelece. Vou te dar um exemplo. Quando o juiz cita o réu para apresentar resposta à acusação, o prazo é de 10 dias. Feita a resposta à acusação, o juiz absolverá ou convocará a audiência de instrução e julgamento. O prazo é de 60 dias no rito comum ordinário. Ora, houve a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinou alegações finais por memoriais, o prazo é de 5 dias, inicialmente para o Ministério Público, depois que ele juntar as suas alegações finais por memoriais, virão os 5 dias da defesa. Depois de juntada as alegações finais da defesa, o juiz tem 10 dias para prolatar a sentença. Ou seja, desde o recebimento da denúncia até o momento da prolação da sentença, existe um prazo. Esse prazo pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, mas não deve ser excessivamente maior do que aquele que está definido por lei. Vamos colocar assim? Ora, vamos falar de 2 vezes maior, 2 vezes mais tempo do que aquele tempo? É claro, porque o nosso sistema judicial não está idealmente distribuído e construído, tanto do ponto de vista de infraestrutura pessoal, quanto do ponto de vista da infraestrutura material, falta recursos. Mas, mais do que 2 vezes, não faz sentido. Deixa eu dar um exemplo, que para mim é um dos mais angustiantes exemplos. A prisão preventiva, ela não tem prazo determinado. É diferente da prisão temporária. O indivíduo pode ser preso temporariamente por requerimento do delegado de polícia, o juiz pode decretar uma prisão temporária, se isso for extremamente necessário. Mas a prisão temporária tem duração de 5 dias, renovável por mais 5 dias. Nos crimes comuns, isso varia se for crime hediondo, Bom, mas o fato é que é de lei de drogas, 5 dias, renovável por mais 5 dias, em termos gerais. Agora, a prisão preventiva não tem um prazo determinado. A prisão preventiva não tem um prazo determinado. Mas o fato é que ela serviu para a garantia do processo. Então, se a prisão preventiva serve para que o processo transcorra de modo adequado, não faz sentido que a prisão preventiva dure 1 ano, 2 anos, 3 anos, como eu já vi acontecer. É absurdo, é inadmissível que seja assim. Portanto, é isso que eu estou dizendo, é isso que a Constituição diz com a duração razoável do processo. É vago, não há dúvida, mas não poderia ser muito mais do que o prazo pré-estabelecido nos códigos, quer seja Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, a CLT, para a determinação do prazo do processo. Vamos ao próximo princípio. Já falamos do princípio da razoável duração do processo, ou celeridade. O 5º princípio é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Esses são os 2 mais importantes, na minha opinião, princípios do processo. E eles estão aqui registrados no artigo 5º, inciso 55, onde se lê: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Importantíssimo, gente. E é importante também
estabelecer a diferença entre o contraditório e a ampla defesa. Muito embora esses princípios frequentemente sejam apresentados juntos e eles aparecerem juntos na própria Constituição, eles não são a mesma coisa. Eles são diferentes. Vamos compreender qual é a diferença entre o contraditório e a ampla defesa. O princípio do contraditório significa o direito de me manifestar contra ou sobre todas as alegações feitas a meu respeito nos autos do processo. Contradictório, contradição, falar, dicção, dictio, falar contra aquilo que foi dito a meu respeito. Todas as alegações feitas por uma parte, estas alegações serão dadas ciências à parte contrária e se dará simultaneamente oportunidade para que a parte contrária possa se manifestar. Essa é a ideia essencial do contraditório, a chance ou a possibilidade de me manifestar contra todas as alegações feitas nos autos do processo a meu respeito. Isso é contraditório. Você vai guardar até pela etimologia da palavra. E você é um colecionador de palavras, que eu sei. É ou não é? Colecionador de palavras. O que é o contraditório? É a possibilidade de desdizer, desmentir, contradizer, refutar tudo aquilo que for alegado a meu respeito nos autos do processo. E a ampla defesa? Ah, que maravilha! A ampla defesa é a possibilidade de me valer de todos os meios lícitos para provar a veracidade das teses que eu desposo no processo. Então, se eu alego a minha inocência, eu poderei me valer de todos os meios de prova lícitos para demonstrar a veracidade de minha inocência. Se eu afirmo que uma determinada pessoa praticou um ilícito contra mim, eu terei à minha disposição todos os meios de prova lícitos, admitidos, para demonstrar a veracidade daquilo que eu argumento. Só uma observação, porque é a minha paixão. Quando a Constituição fala sobre o Instituto do Tribunal do Júri, ele não usa a palavra ampla defesa, ele usa a palavra plenitude de defesa. Garantida a plenitude de defesa, porque, se possível fosse, dizer assim, no Tribunal do Júri, a amplitude da defesa é ainda maior, é ainda maior. Eu poderei me valer de argumentos jurídicos e extrajurídicos para enfatizar a inocência de meu cliente, a veracidade das teses que eu ali apresento. Pessoal, eu queria até dar uma pausa aqui para saber, a conexão está fluindo, está travando, como é que estão aí? Vocês estão conseguindo assistir bem? Alguém pode me dar um feedback sobre se a conexão está caminhando bem? Eu estou aqui com o WhatsApp aberto da turma da noite. Quem poderia me dizer aqui também no chat do YouTube, está travando ou não? Se estiver travando, não se angustie, porque logo em seguida dessa aula eu vou fazer o upload do vídeo, cuja imagem está bem melhor do que essa que vocês estão vendo aqui. Muito bem, vamos continuar. Nós falamos já sobre o contraditório e a ampla defesa. Sexto princípio, princípio da imparcialidade do juiz e do juiz natural, estabelecido no artigo 5º, inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Princípio do juiz natural, princípio da imparcialidade do juiz. Preste atenção, eu vou explicar a você agora o que é o juiz natural. E aproveito para dizer que a ideia de juiz natural e também de promotor natural é algo fundamental e é uma garantia de que o processo será levado com lisura. Vejam bem,
Existem leis que organizam o poder judiciário. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou desenhar para vocês a organização do poder judiciário. Vai ser na aula da semana que vem. Eu vou organizar para que vocês compreendam que a justiça da primeira instância, no seu nível federal, no seu nível estadual, as primeiras instâncias da justiça especial, como as varas do trabalho, como as varas da justiça militar, acima os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, acima destes do tribunal da Justiça Federal e da Justiça Estadual, o STJ, e acima da Justiça do Trabalho você teria o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior Militar e, acima de todos esses, o STF. De tal maneira que a legislação organiza o Poder Judiciário de tal maneira que, levando em consideração os critérios para a fixação da competência, eu posso soltar uma bolinha e saber previamente exatamente onde aquela bolinha vai cair. Por exemplo, se nós levarmos em consideração, vou passar por isso porque terá uma aula longuíssima sobre competência, quero ensinar a vocês essas regras. Então, por exemplo, competência ratione matéria, em razão da matéria. Competência ratione loci, em razão do lugar. Competência ratione personae, em relação à pessoa. Competência fixada por distribuição. Competência fixada por prevenção. Competência fixada por conexão e continência. 7 critérios para a fixação da competência, todas elas estabelecidas em lei. Obedecendo esses 7 critérios, há um juiz que será competente para julgar aquela matéria. Esse é o juiz natural. Não é possível que alguém lá no TJ ou no TRF ou mesmo no STF diga: não, essa pessoa é uma pessoa muito querida minha, por favor, coloque ela para ser julgada por fulano de tal, que é meu amigo, em quem eu confio, gente muito séria. E aí, isso é possível? Não é possível, meus amigos. Isso não é possível, isso é tribunal de exceção. O que é que significa tribunal de exceção? Tribunal de exceção é aquele tribunal que não respeita as regras de distribuição do Poder Judiciário. Tribunal de exceção é aquele tribunal que é criado ou definido depois do caso e para o caso. Tribunal de exceção é casuísmo, é definir não pelas regras do direito, mas pelo caso. Aquele caso é que vai definir o que é certo e o que é errado. Não pode ser assim, não pode ser assim. Então, a gente precisa ter o juiz natural. E o que é o juiz natural? É aquele juiz que é definido para julgar esta matéria por aqueles 7 critérios que eu comentei para vocês, que definem a competência, o poder de jurisdizer naquele caso concreto. E esse juiz deve ser imparcial. E o que é que significa juiz imparcial? A expressão imparcial vem do latim in, prefixo que significa não, partiale, partido, parte. Imparcial é aquele que nem está de um lado nem do outro, não deseja que um lado saia bem, vença a disputa judicial, nem que o outro. O imparcial é aquele indivíduo que não é neutro, não é sinônimo de neutro, no sentido de que aquilo não me toca, aquilo não me afeta. Imparcial significa, eu não tenho um partido prévio, eu não tenho um lado previamente definido pelo qual ou em favor do qual eu luto, em favor do qual eu me manifesto, ou desejo, ou dirigirei o processo com essa eventual direção. Então, a imparcialidade é a grande questão. Houve recentemente grande discussão no Brasil por causa das revelações do Intercept Brasil e essas revelações indicariam que havia uma proximidade indesejável e indesejada entre o então juiz Sérgio Moro e o Ministério Público Federal na persecução de indivíduos e de agentes que, culpados ou não, não poderiam ter o processo sem que houvesse imparcialidade do juiz. E o que é imparcialidade do juiz? Eu não estou aqui querendo entrar no mérito se o
atual ministro Sérgio Moro e então juiz da 11ª Vara Federal lá em Curitiba, foi ou não imparcial, mas o que não pode acontecer é haver cumplicidade, aconselhar a parte, qualquer que seja dela, o juiz não pode fazer. Isso colocaria o juiz numa condição de suspeição, e a suspeição é um dos vícios da relação judicial que ataca o princípio da imparcialidade, tanto a suspeição como o impedimento, mas mais especificamente a suspeição. Já entendemos o que é juiz natural. Juiz natural é aquele cuja competência é fixada pelas regras de distribuição do Poder Judiciário, e imparcialidade significa que aquele juiz não deseja ou privilegia qualquer uma das partes do processo. Vamos adiante. Estamos aqui observando o PowerPoint que você já recebeu e que está aí com você, espero, em sua mão. O 7º princípio é o princípio da inércia ou da demanda. E há aqui uma referência ao CPC, ao Código de Processo Civil, tanto no artigo 2º, que diz: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei, e no artigo 312, considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz efeitos quanto ao réu, os efeitos mencionados no artigo 240, depois de for validamente citado. Então, o que temos aqui é o princípio da inércia ou princípio da demanda. O que é que significa isso? Princípio da inércia, princípio importante. Significa que o Poder Judiciário ele não pode começar uma ação civil, trabalhista, penal de nenhum tipo. O Poder Judiciário ele é, por natureza, inerte, significando dizer, ele, por natureza,